Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas, questão número 20. Vamos lá? As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas como médiuns? Essas pessoas tomam em si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem agir sem o concurso de espíritos estranhos. Não são médiuns, no sentido dado a essa palavra, mas pode ser também que um espírito as assista e aproveite as suas disposições naturais. Essas pessoas seriam como os sonâmbulos, que podem agir com ou sem o concurso de um espírito estranho. Muito bem. Pessoas elétricas, eu não tenho assim, uma definição própria para isso, mas na época era estudado o magnetismo, que é uma transfusão de energias e ela não é espiritual. Magnetizadores são pessoas que, com o pensamento, a vontade, transferem energias salutares a pessoas que têm problemas físicos ou em desequilíbrio. Não necessariamente são médiuns. Podem ser médiuns. E aí nós evoluiríamos para o médium curador, que também é um magnetizador. Ele também vai fornecer energias próprias, vai transmitir fluidos dele, mas a serviço de um espírito que vai trabalhar com esse aparelho, que seria o médium. Então, conhecemos a história do Zé Arigó com o Dr. Fritz e o Zé Arigó como médium e transmitia as energias. Então, não necessariamente o magnetizador é médium, mas ele pode ser médium como são os médiuns de cura, que vão transmitir fluidos e realizar curas reais, né? Em reuniões específicas para esse tratamento. 21. O espírito que age sobre os corpos sólidos para movê-los está na substância mesma dos corpos ou fora dessa substância? Na substância e fora dela. Dissemos que a matéria não é obstáculo para os espíritos, que penetram tudo. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto que ele penetra. Então, o espírito utiliza-se do fluido animalizado do médium, impregna a mesa, nós estamos falando de mesas girantes, impregna aquela mesa e pela vontade dele é que a mesa vai se locomover e vai responder questões. Então, quando ele responde que ele não está dentro da mesa, não está. Mas a mesa faz parte dele porque está envolta pelo seu pensamento, pelos seus fluidos. Então, tudo está relacionado com o fluido cósmico universal, que transmite essa energia que é o pensamento. E é o pensamento que comanda o movimento da mesa, não as mãos. Tá? Isso tem que ficar muito claro. O espírito não pega a mesa com a mão. Ele vai impregnar a mesa com os seus fluidos, utilizando-se o fluido animalizado do médium, e aí a mesa passa a obedecer os seus comandos. 22. Como o espírito faz para bater? Serve-se de um objeto material? Não mais do que de seus braços para erguer a mesa. Sabeis bem que não tem martelo à sua disposição. Seu martelo é o fluido combinado posto em ação por sua vontade para mover ou para bater. Quando move, a luz vos dá a visão dos movimentos. Quando bate, o ar vos traz o som. Então, mais uma vez, é pelo pensamento que ele realiza a batida, os estalidos, né? Que pode acontecer na mesa ou, em alguns casos, no forro, no guarda-roupa. Às vezes nós estamos perturbados ou envoltos com pensamentos inferiores
e espíritos zombeteiros se utilizam do nosso fluido animalizado para produzir fenômenos dentro do nosso quarto, por exemplo. Isso acontece às vezes, né? Do nada você começa a ouvir barulho no guarda-roupa, ele estala, né? Ou no forro, no caso da minha casa, que é forro de madeira, acontece também. Mas é sempre pela vontade e nunca pelo martelo ou pela mão. Ele vai utilizar o pensamento conduzindo os fluidos para que se realize o fenômeno físico. 23. Concebemos isso quando bate num corpo duro, mas como pode fazer ouvir ruídos ou sons articulados no vago do ar? Uma vez que age sobre a matéria, pode agir sobre o ar, não bem como sobre a mesa. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como todos os outros ruídos. Então, caímos no mesmo processo, né? Ele realiza a ação de acordo com a sua vontade, com a sua inteligência e com os fluidos que estão à sua disposição. Não necessariamente vai bater na mesa, mas ele pode produzir o som que nós vamos ouvir porque estamos mergulhados na atmosfera, né? É o som que transmite, é o ar que transmite o som. Então, ele produz esse som utilizando-se de fluidos e da própria inteligência. 24. Dizeis que o espírito não se serve das mãos para mover a mesa. Entretanto, viu-se em certas manifestações visuais aparecerem mãos cujos dedos passeavam sobre o teclado, agitavam as teclas e faziam ouvir sons. Não parecia que o movimento das teclas aqui era produzido pela pressão dos dedos? Esta pressão não é direta e real quando se faz sentir sobre nós mesmos, quando essas mãos deixam marcas sobre a pele? Não podeis compreender a natureza dos espíritos e sua maneira de agir, senão por comparações que somente vos dão uma ideia incompleta, e é um erro sempre querer assimilar seus procedimentos ao vosso. Seus procedimentos devem estar em relação com o seu organismo. Não vos disse que o fluido do perispírito penetra a matéria e se identifica com ela, que anima de uma vida infactícia? Pois bem, quando o espírito pousa os dedos sobre as teclas, os pousa realmente, e mesmo as movimenta, mas não é pela força muscular que pressiona sobre a tecla. Anima a tecla como anima a mesa, e a tecla que obedece à sua vontade se movimenta e golpeia a corda. Aqui se passa uma coisa que tereis dificuldades para compreender, e é que certos espíritos são tão pouco avançados e de tal modo materializados, comparativamente aos espíritos elevados, que têm ainda as ilusões da vida terrestre e creem agir como quando tinham seus corpos. Não se dão mais conta da verdadeira causa dos efeitos que produzem, no mesmo modo que um camponês não se dá conta da teoria dos sons que articula. Perguntai-lhes como tocam o piano e vos dirão que golpeiam em cima com seus dedos, porque eles creem golpear. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, entretanto pela sua vontade. Quando se fazem ouvir por palavras, sucede o mesmo. Resulta dessas explicações que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós mesmos produzimos, mas por meios apropriados ao seu organismo. Certas forças que lhes são próprias substituem os músculos que nos são necessários para agir. Do mesmo modo que o gesto substitui nos mudos a palavra que lhes falta. Vamos lá. Nós temos situações distintas. Tá? Houveram reuniões em que o espírito se materializou. Então, ele tira o ectoplasma do médium, e isso é descrito em livros, né? Que sai um fluido leitoso, né? Que vai dando forma ao espírito, e ele se materializa.
então pode ser tocado. Existem outras maneiras em que o espírito se deixa ser visível, mas não materializa-se. Então as pessoas conseguem enxergá-lo, porque ele muda o seu padrão vibratório e as pessoas conseguem vê-lo, mas ele não está materializado. Então a mão que toca o piano pode estar sendo vista, mas ela não está materializada. Para que ela se materialize, é preciso que o médium ofereça o ectoplasma, essa pasta branca que vai ser impregnada no espírito para que ele se materialize. Aí ele pode ser tocado. Mas na maioria das manifestações físicas, isso não acontece, porque é muito raro o ambiente que tenha, e médiuns que tenham essa capacidade de oferecer ectoplasma. Ele vai oferecer algo dele que vai voltar ao seu próprio corpo. Então, é uma experiência muito delicada, que pode prejudicar até o organismo do médium. Então, isso pouco se realiza. Mas ele pode se tornar visível. Então ele deixa que as pessoas percebam as suas mãos sobre o teclado. Mas o que está tocando não são os músculos, porque ele não tem músculos, né? É como se fosse um holograma, né? Hoje a gente tem essa palavra que na época não tinha. Holograma, o que é? É uma imagem criada por computador que vai ter as características da pessoa que foi filmada. Ela se movimenta, mas se você chegar próximo, você vai passar por ela, né? Ela não é sólida, ela é só uma imagem. Assim é a aparição do espírito que permite que os participantes vejam, mas a tecla do piano só vai ser tocada porque ela está impregnada de fluido e vai corresponder à vontade do espírito. Como a vontade dele é dedilhar o teclado, as pessoas veem o movimento, mas não a ação física, porque isso, um espírito desencarnado não tem acesso à matéria, só os encarnados. Tá? Ele só vai conseguir manipular a matéria se utilizando do fluido do encarnado, mas não pela ação direta, porque ele não tem um corpo e o perispírito não é sólido o suficiente para que isso aconteça. Muito bem, são curiosidades, coisas que hoje quase não acontecem mais, né? Reuniões de efeitos físicos, de materialização, são muito raras ou inexistentes. Na nossa casa, que eu frequento já há alguns anos, não há manifestações físicas de nenhuma natureza. Nem a psicografia acontece na nossa casa. Não temos nenhum médium que faça psicografia no momento. Então, as reuniões mediúnicas da Associação Espírita André Luiz são todas com palavras, tá? O espírito vem e fala através do médium para que ele possa receber a ajuda que ele necessita ou nos orientar. Se for um espírito superior, a nossa mentora Mãe Maria, às vezes se manifesta nos motivando, nos instruindo de como nós precisamos agir. Mas reuniões de efeitos físicos são raras, né? Porque deixou de ter necessidade a curiosidade do fenômeno, né? Naquela época era importante chamar a atenção das pessoas para que elas descobrissem ou recebessem essa revelação que veio através dos espíritos pelas mãos do professor Rivaio sob o pseudônimo Allan Kardec. Então, para chamar a atenção, tivemos muitos efeitos físicos, mesas giravam, voavam, batiam no chão. Mas hoje isso não é mais necessário, porque nós já temos a convicção da existência do plano espiritual, da sua influência nas nossas vidas, dessa possibilidade de intercâmbio. Então, não precisa mais do fantástico para nos chamar a atenção. A vontade de conhecer nos leva ao estudo e a participação de grupos mediúnicos, ela é mais voluntária, não é mais pela curiosidade, mas pela vontade de participar, de aprender. E a mediunidade é uma ferramenta essencial para que isso aconteça. Muito bem, vamos parando por aqui. Na semana que vem, retomamos a partir da questão 25, no mesmo tema. Vamos fazer a prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco.
Aos poucos, ampliamos os nossos conhecimentos sobre esse universo infinito criado por Deus. Que tenhamos a cada dia maior confiança na presença, na justiça, na misericórdia do Pai, que nos conduz para que, aprendendo, possamos nos tornar pessoas melhores. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.